Depois da decisão de parlamentares pela liberação do deputado Rodrigo Bacelar, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pode implementar medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. Vamos conversar com o Rodrigo Viga, que chega ao vivo com todas as informações para a gente. Viga, muito bom dia para você. Já existe, inclusive, até uma definição da soltura de Bacelar? Vai acontecer, minha cara Soraya, eu diria ao longo dessa semana, até porque tem todo um rito a ser obedecido, um rito protocolar. Bom dia para você, para o Nonato, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, depois da revogação da prisão, que a gente já tinha antecipado que ia acontecer aqui na Jovem Pan nesta segunda-feira. Agora, essa revogação precisa ser publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, ser comunicada ao ministro Alexandre de Moraes e também à Superintendência da Polícia Federal. Caberá lá em cima, em Brasília, ao ministro Moraes, que foi quem determinou a prisão preventiva de Rodrigo Bacelar, a autorizar a soltura dele. Por isso que eu estou dizendo, tem todo esse rito a ser obedecido, vai ser ao longo desta semana. Bacelar está preso desde a quarta-feira da semana passada. Segundo informações, não tem colaborado muito com as investigações, não queria nem dar a senha do aparelho celular, mas hoje a tecnologia já está tão avançada que existe um ferramental, existem ferramentas que permitem você resgatar até mensagens que já foram apagadas para todos, por exemplo, em suas conversas de WhatsApp. E aí, está todo mundo atento para saber qual era o conteúdo dessas conversas de Rodrigo Bacelar, presidente afastado, preso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nessas conversas armazenadas em seu aparelho celular. Muito provavelmente, minha cara Soraya, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, teremos aí medidas cautelares sendo impostas a Rodrigo Bacelar. Que medidas são essas? Uso de tornozeleira eletrônica, ainda a possibilidade de apreensão de passaporte, proibição de deixar o território fluminense, comparecer ao juízo com uma certa frequência, entre outras restrições que devem ser impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, ele lá na decisão original, que mandou prender Rodrigo Bacelar, determinou também o afastamento dele do cargo. E a gente teve na Alerj nas últimas horas e percebeu que não existe clima, pelo menos momentaneamente, para que Bacelar retome a condição de presidente do Parlamento Fluminense. Essa é a situação de momento aqui no Rio de Janeiro. Bacelar aguardando aí todo esse protocolo para deixar a Superintendência da Polícia Federal, mas mesmo fora da prisão não vai ter vida muito fácil, não. Não é da sua época, viu, minha cara Soraya? O Nonato com certeza lembra daquele desenho Carangos e Motocas. Eu te disse, Nonato, eu te disse que ia ser desse jeito, e está sendo. Só falta agora a libertação de Rodrigo Bacelar. Esse desenho aí eu fico a desejar, não lembro não. Depois vou perguntar para o Nonato se ele recorda. Obrigada pelas informações, Viga. Eu vou chamar aqui os nossos comentaristas, a Deise Fiocari e também o Zé Maria Trindade. Falamos mais cedo, né, sobre essa soltura aprovada, portanto, pela Alerj de Rodrigo Bacelar. Agora, Alexandre de Moraes deve determinar, então, essas medidas cautelares. O que a gente pode esperar? De quais medidas serão essas, Deise? Olha, Soraya, em primeiro lugar, o que não esperar, né? Porque o Viga estava falando ali na reportagem sobre, pelo menos por enquanto, o Bacelar não deve reassumir a cadeira na Alerj, né? Isso seria uma barbaridade, né? Um absurdo. Ele já saiu praticamente ileso no meio disso tudo, né? Deveria ser investigado de novo. A gente vê aqui essa autoproteção do sistema. Então, pelo menos agora, o que se pode esperar no meio disso tudo é um pouco mais de cuidado em relação a essa investigação, né? O uso de tornozeleira. Aliás, se a gente for parar para pensar que o uso da tornozeleira aqui no Brasil, ela diz muito mais sobre o sistema político do que qualquer outra medida, né? Mas uma investigação um pouco mais séria, um pouco mais de cuidado em relação ao que aconteceu na Alerj do Rio de Janeiro. A gente tem que lembrar também que esse eleitor do Rio de Janeiro, ele já é um eleitor que está cansado com esse cinismo da política fluminense, né? Uma política que já há anos o Rio de Janeiro tem, de todos os últimos governadores, eu acredito que 1 ou 2 somente não foram presos, né? Agora a gente vê esse
sistema, a gente poderia dizer esse sistema migrando para a Alerj também. Então é uma engrenagem política que é cínica, que está cansada e faz com que o eleitor acabe também cansando disso tudo. Então essas medidas cautelares agora que o Alexandre de Moraes pretende infringir ao Bacelar, pode ser que elas deem um pouco mais de apaziguamento nos ânimos do eleitor do Rio de Janeiro, né, que deve estar completamente cansado de ver tudo isso. O que a gente espera é que isso seja cumprido, que essa tornozeleira ela não seja só um simbolismo e ela seja, sim, um mecanismo para regular a política carioca e também para que as investigações elas possam seguir sem ninguém atrapalhando, né? O mínimo que se espera diante de todo esse caos no Rio. O Zé Maria, e a Deise citou aí ex-governadores que foram presos, foram vários. Também tivemos ex-presidentes da própria Alerj também presos. O Bacelar aí não é o primeiro a ser preso. Aí essa possibilidade de medidas cautelares, quem sabe ameniza um pouco, mas de qualquer modo o problema maior talvez seja esse ponto que a Deise toca, né? O fato da política lá no Rio de Janeiro acabar proporcionando muitos de seus principais personagens indo para a cadeia, né? No Rio de Janeiro, quem tem mandato tem medo. Parece uma tradição. Foram 5 ex-presidentes da Assembleia presos, para se ter uma ideia. Eu defendo prerrogativas para autoridades como deputados, senadores, né, magistrados, que eles lidam com áreas sensíveis e representam o povo. Então, essas garantias e prerrogativas não são direitos individuais, né, são direitos coletivos e do representado, que é o eleitor. Neste caso aí, a gente vê claramente que há um medo generalizado. O que será que tem nesse celular do presidente da Assembleia, né? As conversas dele com os comparsas, né? Veja que ponto, comparsas, não é colegas de Assembleia, comparsas, né? E aí faz uma mistura da política com a área jurídica, com a área penal. E depois reclamam que o judiciário cresceu, que está mandando em tudo. Mas como não? A Assembleia tinha que caçar um indivíduo assim imediatamente. Parece uma coisa que não é grave, dar informações de uma operação. Isso prepara o crime que já recebe a polícia com um certo aparato. Talvez esteja aí a origem da morte, né, dos policiais, 5 policiais mortos, porque os bandidos estavam esperando porque alguém avisou. Isso é grave demais. E daí que entra o judiciário com toda a razão. Nesse caso, pode até colocar medidas muito pesadas, como domiciliar, e a tornozeleira tradicional, né, virou um tipo de acessório. Daqui a pouco a gente tem mais análises aqui no Jornal da Manhã.